Criar uma query para analisar os dados é muito mais do que pegar as informações do cabeçalho. A gente precisa também saber os itens. É por meio dos itens que a gente vai conseguir saber quais foram os produtos que foram vinculados em cada nota. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a TGF ITE, que é a tabela de itens da nota, beleza? Então, fica no vídeo. Vamos começar a aprender agora sobre esse processo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da SatyaPass. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os itens da nota. Então, a gente está numa série de vídeos, se você chegou aqui e não sabe o contexto, tá? A gente está numa série de vídeos falando sobre as tabelas do Sankey. E o nosso objetivo aqui é te ensinar como você consegue criar suas queries para que você consiga entender e assimilar melhor a estruturação do Sankey por trás, né? As partes das tabelas, conexões e assim por diante. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a tabela TGF-ITE, que é a tabela dos itens das notas. A gente já passou por várias tabelas até agora. A gente falou sobre tabela de parceiro, tabela de vendedor, tabela do cabeçalho. A última foi a tipo de operação. E agora o item da nota. E só com isso aqui a gente vai conseguir fazer uma query bem bacana e estruturar o processo bem legal. Beleza? Vamos lá. Vamos entender melhor como funcionam então os itens. E nada melhor do que abrir uma nota para poder assimilar essa informação. Com o Sankey aberto, vou abrir o portal de vendas. Meu objetivo aqui no acessar o portal de vendas é te mostrar na prática o que são esses itens das notas, para a gente poder ter essa conexão dos itens com as tabelas. Vou abrir uma nota específica aqui, vou abrir essa nota fiscal, estou na minha base de teste, tá? Então os dados aqui são dados aleatórios. E aqui, ó, a gente vê o cabeçalho, que a gente já viu nas aulas anteriores, e agora o nosso foco é os itens das notas. Pode ser que uma nota tenha N itens, né? Então, pode ser que existem vários produtos aqui dentro. E o que a gente precisa entender? Quais são os principais campos que a gente precisa entender para a gente poder fazer essa query? Ó, então a gente tem o produto. E essa tabela de produtos a gente vai falar sobre na próxima aula, tá? Que é a tabela TGF Pro. Mas aí na próxima aula a gente fala sobre ela. Aqui a gente tem a quantidade, valor unitário, valor total, unidade, que é a unidade de medida dele, né? Se é quilos, litros e assim por diante. Local de origem, controle. E aqui tem outros campos específicos aqui, né? A parte fiscal em si. Nesse caso a gente não vai entrar muito a fundo nessa informação. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber sobre a tabela TGF-ITE. Vamos abrir o DB Explorer agora. E vamos entender essa separação das colunas em si, TGF e TE. Então, essa é a tabela principal, né? A tabela dos itens, que são uma tabela composta também pelo número único e a sequência. O número único, no nota, na verdade aqui, é a conexão que a gente tem com a tabela pai, que é o cabeçalho. Então, aqui a gente tem um cabeçalho, a gente tem N filhos aqui dentro. E o campo sequência, ele é um campo sequencial incremental. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Beleza. O que a gente precisa saber aqui nesses campos, tá? Vamos criar uma consulta bem simples, select from TGF e TE, onde o NuNota vai ser o NuNota da nosso nota de teste. 689. Executando. Então, aqui a gente consegue ver a tabela dos itens, no nota, a sequência, o código da empresa. Então, tanto no cabeçalho quanto no item, normalmente a gente tem esse código da empresa. O código do produto, o código do local. Então, a gente tem um código local aqui. O controle, quer dizer que é o lote. Aí aqui a gente tem o uso do produto, né? Aqui a gente tem a quantidade negociada, a quantidade entregue. Imagine que aqui que a gente tem um pedido de compra, onde esse pedido de compra foi faturado parcialmente. Então aqui a gente consegue ver a quantidade pendente, a quantidade que foi entregue, assim por diante, tá? Valor unitário, valor total, valor do custo, porque pode ser que um produto especificamente, se for matéria-prima, ele tem um custo diferente daquele produto, né? Então também a gente tem um valor do custo. Tem outros campos aqui de impostos, né? Valor do IPI, valor base do IPI, valor do desconto e assim por diante. Então a gente tem diversos campos aqui que a gente pode utilizar. E eu recomendo sempre você abrir o dicionário de dados, entender quais são as informações que você precisa trazer na sua query e, consequentemente, trazer essa informação. Ó, TGF, TE. Então aqui a gente tem o item nota, que esse é o campo, é a tabela, a instância que a gente utiliza para a gente poder fazer nossas consultas.
Beleza, então vamos fazer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma consulta bem simples aqui, conectando o cabeçalho com o item, e aí a gente consegue ir estruturando melhor nossas informações. Vamos lá. Então, vou fazer o select from TGF cabe, então vou sempre conectar a principal tabela aqui, que é o cabeçalho, chamar ela de cabe, espaço, dar uma aliase para cabe. Vou dar um inner join, e aqui eu posso trazer o quê? TGF ITE, que é o item. Então, normalmente eu faço essa alias também de ITE, onde cabe.noNota é igual a ITE.noNota. Então, eu estou fazendo a vinculação das duas PKs. A PK ia ficar das tabelas para a gente poder fazer essa união. Então, lembrando que isso é um banco relacional, por isso que a gente está fazendo união com essas chaves. Beleza, aqui a gente pode passar o quê? Vamos passar o número único, no nota. Então, no nota, nesse caso aqui, vou fazer assim, where cabe.nonota é igual a 689. Se eu passar sem isso aqui, ele vai dar erro falando que é mutante, né? Vamos dizer, porque tem esse no nota no cabeçalho e tem no nota também no item. Tá? Então, passa cabe no nota. Aqui, o que a gente pode trazer? Vamos trazer as informações das vendas em si, então. Então, cabe.nonota. Eu posso fazer cabe.dtneg, data de negociação. Posso trazer cabe.codepark ou cabe.codevend, que a gente já aprendeu, certo? Vamos executar para a gente ir vendo, ó. A gente pode trazer agora o item ite.sequência, se eu quiser trazer a sequência daqueles itens. Então, sequência 1. Nesse caso, a gente está falando dessa sequência aqui, ó. Que a gente tem um campo chamado sequência. Vamos trazer o código do produto, ite.codeprod. Então, agora a gente tem o código do produto, 612. Ó, aqui a gente também tem o quê? ITE. Opa, faltou uma vírgula aqui. Aqui a gente tem ITE.QTDNEG, quantidade negociada, QTDNEG, quantidade negociada, 400. Aqui a gente pode trazer ITE.VLR, codevol. Opa, codevol, que é o volume. Qual é a unidade daquele produto? Aqui a gente pode trazer também ite.VLRUnit, valor unitário, ou ite.VLRDesc, valor do desconto, ou ite.VLRTOT, valor total do produto. Então aqui, só nessa query a gente já conseguiu estruturar aqui algumas informações que a gente precisa, tá? Então a gente tem os itens. O que mais a gente pode fazer? Vamos colocar aqui então, vamos trazer somente tipmov é igual a V de vendas. Então, cabe ponto tipmov, vendas. E a gente pode trazer aqui especificamente, cabe ponto um período específico. dtneg between alguma coisa, 01/01/2025 até 01/01/2026, por exemplo. Ou 31, opa, 31/12/2025. Vamos ver tudo que foi faturado nesse período. Então, a gente tem 13 notas aqui especificamente de notas de vendas. Beleza, o que a gente pode melhorar aqui ainda no fluxo? A gente pode trazer aqui, fazer um inner join ou um left join com um parceiro, trazer aqui a conexão de parceiro, ou fazer o left join com a tabela de vendedor, trazer o nome dos vendedores aqui. Então, nesse caso, a gente poderia fazer assim, left join tgf par, onde cabe.codepark é igual a par.codepark. Aqui a gente não deu um alias para par. E aqui, no caso, agora a gente pode fazer par.nomePark. Executando agora, a gente tem aqui o nome dos parceiros. Antes de continuarmos, tem um recado importante para você. Se você quer aprender sobre banco de dados, personalizações, com indicadores, relatórios formatados, Java, API e muito mais, a gente tem uma plataforma chamada SatyaPass. A plataforma focada exclusivamente em desenvolvimento Sun. Se você quer aprender por meio de projetos reais, por meio de exemplos que você vai utilizar no dia a dia, vou deixar o QR Code aqui na tela, o link na descrição, para você conhecer melhor nossa plataforma e se capacitar, beleza? Vamos voltar para nossa aula. O que mais que a gente pode fazer aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente poderia fazer a conexão com a tabela de vendedores, né? Então, a gente já conheceu essa tabela nos vídeos anteriores, TGF vem. Então, aqui a gente pode fazer o quê? Um inner join com a TGF vem, onde cabe.codevend igual a vem.codevend. Então, aqui a gente já tem essa informação.
a gente pode pegar aqui o apelido do vendedor, né, e colocar ele aqui. Opa, vem.apelido, e a gente pode executar. Opa, algum erro específico. Aqui, de vez de ser vírgula, eu coloquei, de vez de ser ponto, eu coloquei vírgula. Agora sim a gente consegue ver as informações, beleza? Então, de forma bem simples aqui, a gente conseguiu entender a tabela TGF-TE. Aqui tem outros campos que eu não falei, por exemplo, o controle. Imagine que você tem lotes aí dentro, então você vai utilizar esse controle aqui para poder utilizar aquele lote. O local de origem também, a gente consegue também ter essas mesmas informações. Se a gente precisar, a gente consegue ir moldando a nossa query para buscar as informações que a gente precisa. E aí, pessoal, gostaram do nosso conteúdo? Espero que tenha agregado no seu conhecimento. Se você precisar dessa query que a gente criou aqui juntos, com um documento bem detalhado, a gente tem uma plataforma chamada Aprenda, onde a gente tem todos os conteúdos da nossa plataforma, do YouTube, de forma gratuita. Então, você vai conseguir baixar o documento e conseguir acompanhar melhor essa estrutura que a gente foi criando, essa lógica de desenvolvimento que a gente foi fazendo, beleza? Se você é novo aqui, não é inscrito no nosso canal, para um pouco, se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante para a gente poder entender se esse conteúdo gerou valor para você e que a gente consiga continuar produzindo conteúdos de valor que você venha aprender e venha se desenvolver no dia a dia, beleza? Até mais!